Sejam todos vocês muito bem-vindos de volta ao nosso curso de homilética. Eu sou o professor Getúlio Cardoso e nessa oportunidade nós vamos para a nossa terceira aula, que é onde nós vamos abordar o assunto que é como fazer um esboço para a nossa pregação, como esboçar uma pregação bem feito, bem certinho, tranquilinho, da forma que a gente já vem aprendendo aqui no nosso curso. Você sabe que nós tentamos trazer da forma mais simples possível, mais didática possível, para que você que é iniciante aprenda como deve ser feito e para você que é avançado também recapitule aquilo que você aprendeu lá no seminário básico de teologia, né? Tudo aquilo que você aprendeu que você possa voltar a pôr em prática. Então, nessa aula de hoje, nós vamos dar início àquilo que nós temos como esboço, né? Que muita gente confunde esboço com teleprompter, acha que tem que ficar lendo, tem que fazer um resumão e falar tudo que está escrito. Esboço não é isso. Esboço é você apenas ali selecionar algumas coisas para você não esquecer, marcar os tópicos que não podem ser esquecidos, que não devem ser esquecidos. Então o esboço da pregação ela é muito importante para que a sua pregação tenha todo aquele conteúdo que você pensou a semana toda, que você quis colocar, quis falar, porque eu tenho certeza que você que está aqui já deve ter pregado alguma vez. E nem tudo aquilo que você pensou, que você imaginou, que você queria colocar para fora, você conseguiu, porque você esqueceu uma coisa, você esqueceu outra. E quando você tem um esboço, você não esquece, você não se perde, você não tem aquele branco que às vezes dá na gente, que por mais experiente que o pregador seja, ele acaba esquecendo um tópico ou outro, um ponto ou outro, uma frase ou outra. Quando você anota, não quer dizer que você vai falar como está escrito, mas sim você vai lembrar aquilo que você não deveria esquecer, não vai passar batido através do esboço. Então, vamos para a nossa aula para poder preparar um esboço. Nós vamos falar na prática aqui como fazer um esboço. Eu dei um texto aí, tá na apostila de vocês. Se você ainda não tem a apostila, entre no grupo. Eu vou deixar o link aqui, você entra no grupo, pede lá a sua apostila, pede as primeiras apostilas. Todas as apostilas estão no nosso grupo. Algum administrador vai estar mandando para você a apostila. Então, pega a apostila dessa nossa aula aqui, para que você possa acompanhar tudo aquilo que vai ser dito aqui neste dia, ok? Antes de começar a nossa aula, eu peço a você, querido aluno, que deixe o like aqui no nosso vídeo, comente, porque isso traz engajamento. O YouTube entende que você está gostando do vídeo e ele vai colocar esse vídeo para frente para que outras pessoas também possam ter acesso a esse conteúdo e o nosso canal vai crescendo em graça e em conhecimento. Eu estou sentindo falta dos alunos, das pessoas lá do grupo comentarem aqui. Eu quero saber o feedback de vocês, o que vocês estão achando, se vocês estão aprendendo, se está faltando alguma coisa, comente, irmão, aqui embaixo, que é muito importante o comentário de vocês, tá bom? Então, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que outras pessoas também possam ser alcançadas pela teologia e assim serem salvos através da palavra de Deus, ok? Então, pega a sua apostila e vamos estudar, ok? Então, aí no começo, eu dou a saudação a vocês e depois eu vou dizer qual é a importância do esboço para o nosso sermão. Então, acompanhe comigo aí a nossa leitura. Nas últimas aulas temos estudado as bases para as pesquisas. E acredite, tudo que já vimos será aplicado de forma bem natural nessa aula de hoje. O esboço é a fase seguinte à pesquisa. Então aqui após a saudação, eu entro na importância do sermão. E aqui eu destaco algumas coisas que a pesquisa, porque o esboço ele vem logo após a pesquisa. Nas últimas aulas nós aprendemos o que são contextos e como aqueles contextos nos ajudam na hora de montar a pregação, na hora de nos embasarmos, na hora de contar a história que aquele texto quer dizer. Então aqui nós entendemos que após aquela pesquisa, após a gente já estar ali sabendo mais ou menos para que serve o contexto cultural e como aplicá-lo, como é o contexto histórico e como aplicá-lo, nós vamos aqui usar o esboço para poder pegar tudo aquilo que a gente aprendeu e colocar no papel, mas não assim de forma muito grande, muito extensiva, não. Eu vou destacar algumas coisas e é isso
isso que a gente vai aprender aqui. Então, eu disse que nós vamos partir do ponto em que você já tem o texto revelado. Então, desde a última vez, da última aula, a gente pegou ali o texto do rico e o Lázaro e a gente aplicou aquele texto, fizemos ali a exegese do texto, a hermenêutica do texto. Então, aqui agora vai ser de forma natural. Por quê? Porque você já aprendeu, e eu glorifico a Deus pela tua vida, eu glorifico a Deus pela tua sede de conhecimento, que você já aprendeu como aplicar o texto, você já aprendeu como fazer ali a exegese dentro do contexto cultural, do contexto histórico, do contexto linguístico, etc. Então agora a gente vai partir desse pressuposto. Vamos partir do ponto em que você já achou o texto, já analisou o texto, o seu contexto, e agora a gente vai esboçar essa mensagem. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Então, irmãos, para que é importante esboçar? Para que é importante a gente anotar? Irmãos, a gente tem que entender, e agora eu peço aqui a sua atenção, a revelação do texto, ela vem no momento em que você está lendo a palavra. Então, como se dá essa revelação do texto? Professor, como eu sei que o texto é revelado? Irmãos, a Bíblia, ela é maravilhosa. Como um todo, ela é maravilhosa. Só que quando Deus te revela o texto, todos os outros textos não fazem sentido para aquele momento. Você só pensa naquele texto. Vamos supor que Deus tenha falado com você, basicamente aqui, Salmo 23. Todos os outros salmos não vão fazer sentido. Você só vai querer ler o Salmo 23. O Salmo 23 vai ficar ardendo no seu coração, ardendo na sua mente. Quando eu falo coração, eu falo mente. Vai ficar ardendo dentro de você. E você não vai querer saber de outras coisas. Pode ter certeza que é nesse momento que o texto lhe foi revelado. Agora, o texto já estando revelado, o que você vai ter que fazer é estudar aquele texto. E estudando o texto, que é ler, interpretar e aplicar, a primeira coisa que você vai fazer é ler o texto. Lendo o texto, esse texto vai ficar martelando na sua cabeça. Você pode estar no trabalho, pode estar na rua, pode estar no ônibus. A revelação começa a vir agora. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E a revelação começa a vir. Se o Senhor é meu pastor, então isso não falta, aquilo, tal. Ou seja, estou falando aqui no basiquinho do basiquinho mesmo para que todo mundo possa entender. Então isso que vai vindo na sua mente é a revelação do texto. Aí que você tem o discernimento de entender quando é sua carne e quando é Deus. Então, a revelação do texto, ela não vem só apenas na leitura. A revelação do texto, ela vem a qualquer momento. Então, é por isso que o apóstolo Paulo disse que nós devemos orar sem cessar. Porque a partir do momento que você ora sem cessar, você está ligado no trono 24 horas, a revelação do texto também vem 24 horas. Antes de deitar, quando acorda, escovando o dente, tomando banho, dirigindo, pegando ônibus, a qualquer momento a revelação do texto vem. E é por isso que é importante você esboçar. Porque a revelação do texto, ela vem e daqui a pouco você pode perder, você pode esquecer. Então, quando você anota, você jamais esquece. Então, o esboço é necessário que você anote tudo para não perder nada. Não quer dizer que você vai ler e aplicar e interpretar 100% daquilo que você está esboçando, mas alguma coisa você vai pensar e aquilo que é de tão importante você não vai esquecer. Então o esboço, ele não é a pregação em si. O esboço, ele é apenas para você não se perder quando estiver pregando. Então Deus te revelou algo tão maravilhoso, mas a tua mente não é carne, a tua mente é falha. O que ela vai fazer? Ela vai descartar, você vai acabar esquecendo. Porque nós vivemos, irmão, num período de muita informação. Então, hoje você aprende uma coisa, amanhã você aprende outra, amanhã você aprende outra, e o texto é assim. Ele vem na tua mente uma coisa, amanhã vem outra, e aquela que veio depois de amanhã, você já esqueceu a de hoje. Então, anote que assim você não esquece nada. Não quer dizer que tudo que você vai anotar, você vai falar, ok? Mas vamos lá. Então, aqui, mais abaixo, eu coloquei que o grande impasse quando o assunto é esboço, são as desculpas, como por exemplo, não sei pregar e olhar uma folha. Esboço me atrapalha, pois eu me perco. Se eu ler, não vai ser o Espírito falando, vai ser eu. Então isso aqui é uma grande coisa que eu sempre escuto, é uma grande, como é que eu vou dizer, desculpa daqueles que não querem esboçar, daqueles que querem apenas chegar lá na frente e falar porque são preguiçosos, não querem perder tempo anotando, não querem perder o tempo estudando, não querem perder tempo escrevendo, aí chega na hora, fala um monte de abobrinha, como é o que a gente está vendo por aí, púlpito cheio de abobrinha, púlpito cheio de besteirol. Mas quando você anota, você prega aquilo que Deus te revelou.
revelou. Ah, irmão, mas a mensagem é revelada. Sim, a mensagem não é revelada em cima do púlpito. Preste atenção, a mensagem não é revelada em cima do púlpito. A mensagem é revelada ao longo da semana, ao longo de antes de você pregar. Então é por isso que é necessário você anotar para não esquecer a revelação. Aqueles que defendem que a mensagem boa é a mensagem revelada deveriam ser os primeiros a anotar tudo aquilo que é revelado ao meio da semana. Mas eles erram pela ignorância deles em achar que Deus só revela em cima do púlpito. E não é assim, porque Deus já sabe o que vai acontecer no culto, naquele dia. Então Ele já está te revelando hoje para você pregar daqui a um mês. Então aprenda isso, que Deus não precisa que o movimento esteja acontecendo no momento do culto para Ele te revelar o que Ele quer falar. Não, Ele pode te falar hoje o que você vai pregar daqui a 10 anos, porque Ele é Deus e Ele é onisciente, Ele sabe de tudo, ok? Então, não dê essa desculpa de que assim, eu não sei pregar e olhar uma folha. Irmãos, você não vai ficar o tempo todo olhando e falando, lendo e falando, lendo e falando, não. O esboço é para você não se perder. O tópico 1, tópico 2, tópico 3, conclusão. Introdução, 1, 2, 3. Terceiro tópico. E a conclusão da mensagem. É isso. É para você não confundir o primeiro tópico com o segundo, o terceiro com o primeiro, esquecer de concluir a mensagem. O esboço é só para isso, ok? Então, não vem com essa de dizer para mim que não quer pregar com o esboço porque te atrapalha. Não te atrapalha, é simplesmente falta de costume. E é um costume que você tem que adquirir, ok? Então, vamos lá. Não confunda esboço com sermão completo. E é isso que eu já comecei a falar aqui com vocês. É muito comum ver pessoas confundindo o esboço com a pregação em si. O esboço é apenas uma muleta, onde você vai se apoiar quando precisar. Isso significa que esboçar uma pregação não é escrever uma redação de 10 páginas, e sim apenas os pontos que possivelmente você vai esquecer, ou aquele tópico que você vai falar. O esboço não é um teleprompter, que você fala tudo o que está escrito. Até as vírgulas são ditas. Isso torna a pregação mecânica e não flui bem aos ouvidos do auditório. Então, sabendo disso, vamos, na prática, esboçar uma pregação. O que é um teleprompter? O teleprompter é como se eu estivesse aqui, olhando para vocês, vocês acham que eu não estou vendo nada, mas eu estou vendo as letrinhas subindo aqui e eu estou lendo para vocês, não é o que está acontecendo aqui agora. Mas isso é o caso de um repórter, isso é o caso de muitos professores, né? Para não se perder naquilo que está falando. Só que quando a gente se trata de pregação, quando a gente se trata de um sermão, fica algo muito mecânico. Eu ficar lendo tudo que eu escrevi, porque tem gente que até peca por excesso, porque ela quer escrever tudo, ela quer falar tudo, e ela acaba escrevendo um livro, né, para poder pregar. E não é assim, porque fica mecânico. Então Jesus andou sobre o mar. Irmãos, Jesus andou sobre o mar, e Jesus chamou Pedro, e Pedro teve medo. Isso é mecanização. Acho que é isso, né? Mecanização da pregação. Quando você trata a pregação como algo mecânico, aí sim você não está deixando Deus falar. Porque a mensagem, ela tem que ser sentida pelo auditório, pelos que estão te ouvindo, ela tem que sentir que aquilo é um alimento fresco, não que acabou de descer, mas que você não precisou ser uma pessoa, um robô para poder estar trazendo ali. Irmãos, se ele quisesse uma mensagem robótica, ele bota um texto no Google e o texto, ele vai ler o texto, vai ficar lindo. A pregação não. A pregação, ela é lá e cá. É tipo um ping-pong. Você joga pro povo, o povo joga para você, você joga pro povo, o povo joga para você. Você vai sentindo o povo. Então é por isso que nós, pregadores pentecostais, nós começamos a mensagem um pouco mais branda, sentindo o povo. Nós levantamos, nós abaixamos, levantamos e abaixamos a nossa entonação de voz. Isso a gente vai aprender na aula de oratória, né? Ali na retórica, e como a gente usar. Mas hoje eu quero que você entenda que você não tem que escrever a pregação por completa. Irmãos, uma folha desse tamaninho aqui, não sei se vai dar para vocês verem, ó, em comparação com a minha mão, uma folha desse tamaninho aqui de esboço já está grande demais. Quando eu vou pregar, o meu esboço ele tem meia folha, porque eu só preciso lembrar de alguns pontos para eu não esquecer. E é isso que a gente vai ver aqui. Se você já deu uma olhadinha na sua apostila, você já viu ali o texto que a gente vai trabalhar. Então, pouquíssimas coisas eu anoto, porque, graças a Deus, eu consigo decorar bastante coisa. Mas, às vezes, eu esqueço.
Às vezes eu esqueço o nome de um rei, por exemplo. Israel teve vários reis. Às vezes você confunde Ezequias com Zedequias, você confunde o reino do norte com o reino do sul, você confunde esse tipo de coisa. Então é bom que você anote para na hora você dar uma olhadinha de rabo de olho. Não é pegar o papel e ficar lendo, não. Você vai abaixar a cabeça, vai continuar falando, pá, mas você tá lendo. Você tá lendo. E você vai jogar pro povo depois aquilo que você leu. Você tem que interpretar tanto o texto bíblico e você também tem que depois interpretar o esboço, né? Não é chegar ali e falar o que está escrito no esboço. O esboço vai te lembrar aquilo que você já decorou, tá bom? Então vamos lá. Como fazer um esboço corretamente? Como sempre, em primeiro lugar, precisamos do texto revelado. E como já é de costume, vamos trazer um texto aleatório como texto revelado, apenas com o fim de aprendermos com isso. Suponhamos que o texto a pregar será no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João no capítulo 2, onde narra a ida de Jesus a um casamento. Então vamos aqui pegar rapidamente esse texto do apóstolo, escrito pelo apóstolo João, capítulo 2, no seu capítulo 2, onde narra que Jesus ele foi a um casamento. Então aqui eu deixei o texto para que você possa analisar o texto, ler, reler, e depois nós fizemos aqui as anotações, os grifos, né? Nós pegamos aqui o texto e anotamos aquilo que a gente quer destacar no nosso esboço. Então aprenda que antes do esboço, nós temos um esboço a ser feito, ok? Então a gente tem o esboço, ele é um resumo do primeiro esboço que nós faremos. Mas vamos analisar aqui bonitinho. Vamos lá. Bem, a leitura do texto foi feita. Agora, o que você precisa é destacar as palavras-chave dentro desse texto. Então, é muito importante a gente analisar o texto, a perícope inteira, todo o recorte textual e ver ali quais são os pontos-chave daquele versículo, daquele texto, aqueles versículos-chave. Ou seja, aquele que mais chamou a nossa atenção, aquele que faz mais sentido dentro do texto. Então, vamos lá. Aquilo que mais chama a atenção e que for peça fundamental no texto deve ser marcado. Aí marcado aqui, independente se você gosta de marcar sua Bíblia, se você gosta de ter um papelzinho do lado e todas as frases ou palavras que você vê que fazem sentido para dentro daquele texto de uma forma hermenêutica, ou seja, que aquela palavra ela se encaixa perfeitamente com todo o contexto daquela perícope, daquele recorte textual, você vai anotar. Ou se você gosta de marcar na sua Bíblia, não tem problema nenhum, pega um marcador de texto aí, uma canetinha e marque aquilo que for interessante, que faça sentido dentro da mensagem, tá bom? Então vamos lá. Logicamente, o vinho é algo muito importante dentro dessa perícope e logo podemos dar um tema para esse esboço. Vamos intitular como Por que o vinho acaba? E esse será o nosso norte. Já destacamos nosso tema. Agora precisamos destacar outros pontos no esboço. Veja, então aqui eu já dei um tema para o meu esboço que possivelmente pode se transformar no tema da minha mensagem. Então eu li o texto e eu vi que ali o texto é bastante conhecido, então você é capacitado, você sabe que ali se trata do primeiro milagre que Jesus realiza biblicamente, que é o milagre da transformação da água em vinho. Então, se eu estou ali analisando e eu peguei o contexto histórico, o contexto cultural e eu estou vendo que Jesus está dentro de um casamento, e o principal ali dentro daquele casamento, né, depois dos noivos e tal, era o vinho, então o meu principal motivo para falar disso aqui, eu tenho que saber de vinho. Então, por que o vinho acabou? Nós temos que ter um motivo para isso. Então, eu coloquei essa pergunta para que nós possamos responder essa pergunta no decorrer do esboço e no decorrer da mensagem. Então, aqui eu coloquei bem simples, é uma coisa bem tranquila. A gente podia colocar qualquer outro tema um pouco mais aprofundado, mas como é apenas um exemplo para um fim didático, para que você possa entender teologicamente esses versículos, nós vamos fazer igual nós fizemos na parábola do rico e Lázaro. Vamos falar o mais básico possível, dentro dos contextos teológicos, é claro, sem usar nenhuma palavra rebuscada, mas sim algumas coisas aqui dentro nós temos que entender. Por exemplo, vinho. Vinho, o que vinho simboliza? Nós temos que buscar na Bíblia, ou seja, usar a hermenêutica. Vinho simboliza alegria. Por quê? Porque as pessoas ficavam alegres, em festa tomavam-se vinho. Então o casamento era imprescindível que tivesse vinho. Então aqui a gente já tem duas coisas principais. Primeiro, o vinho e segundo, a festa de casamento. Depois a gente vai entender por que o vinho estava na frente do casamento, né? Então vamos lá. Nós pegamos todo o texto e eu aqui destaquei algumas coisas dentro desse texto. Eu destaquei e ao terceiro dia,
eu destaquei mãe de Jesus, não tem vinho, mas antes disso, né? E também foi convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Depois eu coloquei aqui, não tem vinho. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Depois eu coloquei, enchei de água as talhas, tirai agora e levai ao mestre-sala, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Então aqui a gente tem que selecionar alguns pontos. Eu selecionei esse, mas você pode selecionar outros dentro aqui desse texto que te chamem a atenção. Isso varia muito, isso depende muito. Isso aqui não é uma receita de bolo. Isso aqui varia muito. Pode ser que você olhe outro tema, outras coisas aqui dentro do texto e fale, não, eu quero falar sobre isso aqui. E é louvável que você fale, ok? Então vamos lá. Agora, depois de eu ter destacado, eu preciso destrinchar cada um desses versículos aqui, ou cada uma dessas frases dentro desses versículos que eu destaquei. Então vamos lá. Então, fizemos então um rabisco do nosso esboço. Destacamos certos pontos e assim jamais iremos nos perder ao longo do sermão. Cada frase marcada vai corresponder a uma explicação que você dará ao auditório, como por exemplo, e ao terceiro dia. Esse ao terceiro dia não está ali por acaso. E não por acaso eu destaquei em nosso esboço. Diz a cultura judaica, que o terceiro dia para o judeu é o melhor dia para fazer um contrato, visto que Deus ao terceiro dia disse tov, ou seja, bom, 2 vezes. Então aqui nós temos que entender que o evangelista João, o apóstolo João, ele quer mostrar Jesus ao mundo como Deus. Então, como ele vai começar o seu evangelho, no evangelho que leva o seu nome? No princípio criou Deus os céus e a terra, como Gênesis diz. Mas ele vai dizer o quê? Ele vai dizer, e no princípio o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Ou seja, ele uniu Gênesis com o seu evangelho. Então ele está pegando ali, no princípio que Deus os céus e a terra. E João vai dizer o quê? No princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então ele já ligou. Agora aqui, o capítulo 2, ele vai iniciar com o quê? Ele vai iniciar ao terceiro dia. Ou seja, o judeu que está ouvindo isso, que precisa acreditar que Jesus é o Machia, é o Messias, ele vai olhar esse e ao terceiro dia, que Jesus foi ao terceiro dia, Jesus podia ter ido no primeiro, no segundo ou no terceiro, mas quando ele fala ao terceiro dia, está indicando o quê? A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1 que no terceiro dia foi o único dia que Deus disse que era bom 2 vezes, ou seja, tov, bom. Deus viu que era bom, depois Deus viu que era bom novamente. Então, o judeu ele tinha essa prática de firmar um compromisso, de firmar uma aliança, um contrato, uma transação, tudo no terceiro dia, porque ele acreditava que o terceiro dia era o melhor dia para fazer esse tipo de coisa, porque o que Deus fez, o negócio que Deus fez era bom. E o casamento, como também era um contrato, era realizado ao terceiro dia. Ao terceiro dia começava-se ali a cerimônia propriamente dita. Lógico que a festa tinha primeiro, segundo dia, mas a cerimônia mesmo, ao aparecimento da noiva e tudo mais, que ela dava voltas ao redor do noivo e tal, era só a partir do terceiro dia. Então por isso que João ele começa destacando, e ao terceiro dia, ok? Então esse terceiro dia significa que os judeus eles gostam de colocar ali os seus projetos, as suas transações, os seus negócios e firmar o seu compromisso no terceiro dia. Então aqui a gente já começa a ter aí uma ideia a respeito disso, tá bom? Então depois a gente vai ter algumas coisas ali como a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Aqui eu destaquei mais abaixo que Jesus, irmãos, ele não foi convidado diretamente. Quem foi convidado foi Maria. Maria, que era conhecida, certamente um parente ali dos noivos. Jesus, ele não foi convidado. Aí a gente fica assim, mas Jesus foi de penetra? Jesus não foi convidado? Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que é tipo assim, convidando Maria, Jesus automaticamente foi convidado também. Então não quer dizer que Jesus veio por acaso, Jesus entrou porque era penetra, não. Aqui ele está dizendo, e foi também Jesus convidado. Por quê? Maria que convidou Jesus. Jesus não foi convidado diretamente. Jesus estava na festa porque Maria estava na festa. Então a convidada era Maria. E Jesus está ali por causa de
Maria, tá bom? Então, a gente vai destacar algumas coisas aqui, por exemplo, não tem vinho, que Jesus foi avisado. Mais abaixo, a gente vai entender que vamos lá, dividindo aqui os tópicos, vamos dar uma olhada ali. Vimos mais acima que os judeus gostam de casar ao terceiro dia. Então, isso já é um bom começo para a introdução. O esboço pode ter uma introdução que fale da criação, né? Acabei de juntar aí João 1 com Gênesis 1. E como Deus viu que era bom tudo que ele fez. E o casamento é uma instituição criada por ele. Dentro dessa introdução, podemos também dizer que Jesus não foi convidado para a festa, e sim Maria, sua mãe, pois era parente dos noivos. Porém, Jesus não precisava de um convite, porque sua mãe já era convidada e ele tinha o direito de estar ali. Então, quando a Bíblia diz, e foi Jesus também convidado, é porque Maria foi convidada e ela trouxe Jesus. Então, Jesus não está ali de penetra, tá? Jesus tem o direito de estar ali. Quando eu digo que ele não foi convidado diretamente, porque vai ter pessoas que vão olhar e vai dizer, não, mas o texto diz que Jesus foi convidado sim, mas ele foi convidado indiretamente, porque diretamente é Maria que é convidada para a festa, tá bom? Então, vamos lá. Guardando tudo isso em mente, anote que ele não foi convidado e aplique isso à igreja. Saindo da introdução, use a pesquisa que você fez a respeito do casamento, sobre o ritual ou cerimônia judaico, como por exemplo, o noivo quando vai conhecer a noiva, leva um presente, uma dracma. E aqui eu quero trazer algumas coisas para vocês, que é o seguinte, você tem que estudar a respeito de casamento. Se você está falando de casamento, você tem que explicar a respeito de casamento. Então, quando o noivo ele vai conhecer a noiva, ele chega ali, né, perante a família, isso, cultura judaica, e aqui a gente está usando o que a gente nem está sentindo, né? Tô nem precisando ficar toda hora falando, isso é cultura judaica, isso é cultura judaica. O noivo, ele leva um presente para a noiva. É uma dracma, ou 10 dracmas, né? Que ela coloca ou sobre o seu rosto, penduradinho, com algumas... São moedas que são penduradas, que formam um véu, ou um bracelete, que ela vai ter que guardar para usar no dia do casamento. É um adorno que o noivo deixa para ela, ok? E o que o noivo faz? O noivo firma ali o compromisso e ele vai para a casa dele. Ele tem um espaço de 1 ano para construir casa para que eles possam morar. Então, o dever da noiva é cuidar da dracma, cuidar do presente. E o dever do noivo é preparar a morada, preparar o lar. Então, aqui dentro do nosso estudo que eu deixei para você, a gente lembra que Jesus, ele contou essa parábola, que uma mulher, ela perdeu uma dracma, ela perdeu a dracma dentro de casa. Então, ela tira os móveis, ela ajeita tudo porque ela quer achar a sua dracma. E por quê? Talvez ela fosse uma noiva. E ela tinha certeza que o noivo não ia desposá-la se ela não tivesse com a dracma no dia do casamento, que o noivo ia perguntar, cadê a dracma? Perdi, então você é uma noiva relaxada. Então isso é aplicado à igreja dentro do casamento. Quando a noiva sai, quando a noiva chega na presença do noivo, a primeira coisa que o noivo olha é a dracma, para saber se aquela noiva cuidou bem do presente que ele deixou com ela até o dia do casamento. Se num espaço de 1 ano ela não perdeu a dracma. Então, por isso é a primeira teoria, aquela mulher estava tão ali empenhada em achar a dracma e tão triste por ter perdido. E depois ela se alegra. Possivelmente também ela pode ser uma mulher casada que perdeu a sua dracma dentro da sua própria casa e isso traria para ela uma tristeza muito profunda, que ela ia perder aquele presente, aquela recordação que ela tinha do dia do seu casamento. Só que para mim, a primeira faz muito mais sentido, que é enquanto o noivo está preparando o lar, que é Jesus, que foi preparar morada, nós estamos aqui com uma noiva dele, esperando e guardando a nossa dracma. Então, um conselho que você pode dar à igreja, jamais perca a sua dracma, porque no dia que você encontrar o seu noivo, a primeira coisa que ele vai perguntar é: aonde está a dracma que eu deixei sob os seus cuidados? Isso é aplicação dentro do
texto. Vê que nós pegamos aqui o que era o casamento e já estamos transformando no que a cultura nos diz. Então a cultura diz que a noiva devia aparecer com a dracma. Então ao terceiro dia, assim que ela aparece, assim que ela sai ali do seu recolhimento, que ela dá uma volta em torno do noivo, é para mostrar ao noivo que ela está com a sua dracma, ou seja, ela cuidou bem do presente que o noivo deixou com ela. Então, vamos mais adiante, vamos um pouco mais abaixo. Vamos aqui, ó. O primeiro tópico, estamos aí na página 5. O primeiro tópico nos traz a informação que Jesus não havia sido convidado, mas não era penetra, pois sua mãe era uma das convidadas. Então, mesmo que o texto diga que Jesus tinha sido convidado, ele foi convidado, vamos dizer assim, ele foi convidado porque Maria foi convidada. Ok? Então é isso que o texto quer dizer. Quer dizer que foram lá entregar Jesus, quero muito que o senhor venha. Jesus, eu quero muito que o senhor esteja lá. Não, convidando Maria, automaticamente também convidou Jesus. O segundo tópico precisa falar sobre casamento. Então aqui eu estou dizendo para vocês que só aquela anotaçãozinha que você fez ali, você já tem 3 tópicos. O primeiro tópico, você vai falar sobre ali que Jesus não fora convidado, mas sim a sua mãe, e por isso ele é convidado também, e você pode aplicar isso à igreja. Então você vai anotar, e Jesus foi convidado porque Maria foi convidada. Então você aplica isso à igreja. Você está lendo aquilo ali. Irmão, estou sendo bem didático aqui, ó. Você foi lá e escreveu, e Jesus não foi convidado, porque convidando Maria, já havia convidado também Jesus. Então você vai falar, irmãos, nem sempre convidamos Jesus da forma que ele deve ser convidado. Ou seja, você leu aquilo ali e agora você traz ao povo. Irmãos, nem sempre colocamos Jesus no lugar que ele tem que ser colocado. Apenas através da festa. Ou seja, Maria pode simbolizar esse congresso que nós estamos aqui, esse culto que nós estamos aqui. Mas será que você convidou Jesus realmente? Ou você só está aqui por causa de Maria? Você só está aqui por causa do culto? Você só está aqui por causa do pastor? Por causa de alguém que te chamou? Não. Você tem que estar aqui e convidar principalmente Jesus, porque Jesus é o convidado de honra. E assim você vai aplicando da sua forma, da sua maneira, tá bom? E vamos lá. O terceiro tópico deve focar no vinho e na falta dele. Então aqui, a gente vai lendo aqui, eu não vou ler totalmente, para não ficar uma coisa muito longa, mas a gente tem que entender que a festa de casamento judaica, ela durava entre 7 e 13 dias. Então, nesse período, os noivos, principalmente o noivo, ele convidava alguém que entendia de vinho, entendia de cerimônia, de festa, que era um mestre-sala ou mestre de cerimônia. Esse camarada, essa pessoa, ela era responsável pela quantidade de vinho, de comida, de bebida, e o noivo assim fazer a compra. Só que aqui nós temos um erro. Esse homem, ele passou a quantidade errada de vinho para que o noivo comprasse. O noivo comprou e achou que estava tudo bem. Só que o vinho vai acabar no terceiro dia, ou seja, no dia principal da festa, no momento que a noiva ia sair. Então, a gente entende que a conta foi muito mal feita mesmo. Então, eu deixei escrito aqui para vocês que a festa de casamento judaica, ela era dividida ali entre classes, né? Vamos botar assim, primeiro, as mesas da frente, os pais da noiva, porque havia ali um ritual que a noiva saía, dava uma volta ao redor do noivo e entrava. Ela saía no outro dia, dava uma volta ao redor do noivo e entrava. Então ali os lugares da frente eram lugares de destaque. Então ali tinha os pais da noiva, os amigos mais próximos, os parentes. Jesus estava lá atrás. Jesus nem via o que estava acontecendo, sim, carnalmente, né? Então o vinho da festa, ele foi acabando e lá na frente foi se sentindo primeiro. Só depois que chegou lá atrás. Tanto é que é Maria que vem trazer a notícia para Jesus e diz assim, olha, o vinho acabou. Até então Jesus não sabia o que estava acontecendo. Isso eu falo carnalmente, né? Se a gente for trazer aqui para carne. Mas ele, como Deus, obviamente ele sabia. Não é essa a nossa discussão. Então, para chegar até lá, acredito que muita gente da frente já sabia, mas não podia resolver. Então Maria, ela saca, ela entende e fala, eu vou até quem pode resolver. Então quando você pega ali que Maria vai até ele, você tem que destacar isso e aplicar isso à igreja. Você não pode esquecer que Maria foi até Jesus e aí você aplica. Irmãos,
Quando a situação estiver difícil, temos que lembrar a quem recorrer, em quem recorrer, isso da forma mais básica, tá bom? Eu sei que você está aqui já pensando em outras coisas, de como aplicar, de como fazer. Glória a Deus pela tua vida. É isso que eu quero mesmo de você. Eu estou fazendo aqui o básico mesmo. Eu estou aqui na alfabetização mesmo, no jardim de infância da teologia, para que você possa entender. Então ela vai até Jesus. Jesus, mulher, o que eu tenho contigo e tal. Aí ela pega e fala assim, olha, meninos, os rapazes estão trabalhando, faz tudo conforme ele mandar. E aí você tem que entender que tem que ser obedecido tudo que Jesus fala. O que Jesus fala? Encher as talhas. E ali estavam postas 6 talhas de pedra. Essas talhas também têm que ser destacadas porque aquelas talhas ali era para a purificação dos judeus. E se Jesus manda encher, automaticamente eu entendo que elas estavam o quê? Vazias. E essas talhas serviam para que os judeus chegassem na porta e lavassem o seu rosto, lavassem as suas mãos para purificação. Era um ritual judaico de purificação. Se as talhas estão vazias, automaticamente as pessoas estão entrando imundas, estão entrando suja. Então o vinho acabou, a alegria acabou, porque os homens estão sujos, e aqui você espiritualiza, aqui você traz. Olha, foi necessário que a alegria acabasse para mostrar a sujeira daqueles homens que estão ali. Ô glória! Olha como a palavra de Deus é maravilhosa, né, irmãos? Às vezes a alegria da igreja some, o avivamento some, porque Deus está requerendo limpeza dentro da igreja. Aí você já entra com uma palavra de exortação. Irmãos, as talhas estavam no canto. Era para alguém chegar e avisar. Antes de avisar que acabou o vinho, era para avisar que as talhas estão vazias, porque era melhor você entrar limpo e não ter vinho do que você beber sujo. O vinho era a alegria, mas você não pode ficar alegre na sujeira. Aí é que você coloca isso dentro da sua pregação. O vinho simbolizava a alegria. Olha os bolsos, mas as talhas vazias simbolizavam a sujeira. E aí você aplica. Tá vendo, irmãos, como não é difícil? Tá vendo quando você se aplica naquilo que você deve estudar e você deve anotar. Tá vendo como não é escrever tudo? É só você pegar e colocar ali, ó. O vinho simboliza alegria e as talhas vazias estavam simbolizando a sujeira. Por quê? Porque você já estudou e você sabe que as talhas vazias era porque os caras não estavam se limpando. Ou se limparam e acabou. Quem estava chegando ia entrar sujo. Ou seja, muitos que estão lá dentro estão limpos, mas aqueles que estão sujos, eles estão entrando e estão permanecendo sujos. Ou seja, igreja. Tem muita gente que está limpo, mas não está ligando para aqueles que estão entrando e continuando sujo dentro da igreja. Isso é aplicação. Você vai escrever isso? Não! Você vai anotar simplesmente: o vinho traz alegria, as talhas vazias trazem a sujeira. E aí você lembra que muitos que estão aqui dentro estão limpos e não estão se importando que eles foram o último a usar água e viram que a água havia acabado. Era para chegar alguém e falar assim: olha, a água está acabando. Era para você chegar no seu pastor e dizer: pastor, Deus está me revelando que tem muita gente suja aqui dentro. E se o Senhor não encher a talha, eles vão continuar sujos. Ou seja, irmão, aplicação da palavra. Pregação é isso. Aplicação da palavra para a igreja. Lição para a igreja. Olha a profundidade que você pode trazer dentro dessas talhas. Olha a profundidade que você pode trazer dentro do vinho. E aí eu respondo a tua pergunta: por que o vinho acaba? O vinho acaba para revelar a sujeira daqueles que não querem mais se limpar. Oh, aleluia! É isso que a Bíblia é. A Bíblia é aplicação. Então, quando você traz um texto desse, quando você traz uma palavra dessa, diz: irmãos, eu vou te explicar agora por que o vinho acaba. E aí você entra na conclusão da mensagem. O vinho acaba porque muitos que estão lá dentro só querem alegria, só querem oba-oba e não querem mais se limpar. E a Bíblia diz que era necessário que eles se limpassem para participar daquele casamento. Era um ritual judaico extremamente necessário. Então, quando Jesus diz encher as talhas, Jesus está dizendo o seguinte: olha, se vocês querem alegria, primeiro vocês têm que ser limpos. Então Jesus podia dizer que o vinho aparecia, é só bota as talhas ali que eu vou fazer agora o vinho aparecer. Era mais fácil. Mas por que a transformação? Por que a água para vinho? Porque a água simbolizava a limpeza, a pureza, e o vinho a alegria. Então você não pode se alegrar antes de se limpar. O que a gente está vendo hoje é muita gente querendo se alegrar sujo, e a Bíblia não está dando base para isso.
Primeiro Jesus quer que enche a talha, ou seja, enche a talha para eles verem que a talha estava vazia. E tem muita gente lá dentro que está sujo e está querendo se passar por limpinho. Tem muita gente que está lá dentro com a mão toda suja, botando a mão no vinho da alegria. E aí, irmão, você desce mesmo dentro disso aí, você prega isso aí, porque a palavra vai ser aplicada à igreja. Então o esboço é isso, é você pegar uma pequena parcela, anotar e aplicar isso à igreja naquilo que você estudou. Então é por isso que você deve estudar teologia, é por isso que você deve estudar a palavra. Então essa é uma pequena lição dentro desse texto aqui. Nós não vamos nos alongar muito, ok? Não vou me alongar muito. Eu só quero que você entenda que você precisa destacar, anotar aquela pequena anotação, aquele pequeno versículo, você tem que anotar aquele pequeno versículo e a partir daquele versículo você trazer uma conclusão para a igreja, uma aplicação. Não anote a aplicação, você tem que anotar o versículo, você tem que anotar a frase. A aplicação vocês têm que ter decorado. O trabalho do pregador é esse, é decorar, é lembrar aquilo que foi revelado através daquilo que está escrito. É isso que é a Bíblia. A Bíblia é aquilo que está escrito e aquilo que é revelado. Você não fala o texto 24 horas, você não fala o texto na pregação toda. Você lê o texto, fecha a Bíblia e aplica esse texto. O esboço é isso. Você lê o texto, você lê o que está escrito e você aplica aquilo. Então, Jesus, era necessário que ele estivesse ali, estivesse lá atrás, na classe C, na classe D, Maria fosse até ele, e aí você pega que há festas que Jesus até tá, mas se a gente não chegar nele e mostrar a necessidade, isso é a aplicação do esboço. Se a gente não chegar até ele e falar na necessidade, Jesus não vai fazer nada. Mesmo que no momento que a gente peça, ele não faça, nós insistimos, como Maria insistiu. Maria olhou para os servos e falou, fazer tudo conforme ele manda. E o que Jesus diz? Naquele momento, encheram as talhas. E dali para frente, foi com Jesus. E aí entregam aquele vinho ao mestre de cerimônias. E aqueles que estão na festa, e dizem, o melhor vinho ficou para o final. Tem gente que dá o melhor vinho no começo, enquanto nós não estamos assim, mas depois vão dando o pior vinho. Você não. Você colocou o vinho mais ou menos no começo e agora nos deu o melhor. Ou seja, isso é outra aplicação que aí eu vou deixar para você poder fazer como um exercício. Como você aplicaria isso à igreja, ok? Então, essa foi a nossa aula de esboço. Como nós podemos esboçar? Volte essa aula, assista de novo, porque é de suma importância que você assista essa aula novamente e aprenda a aplicar. Agora você já sabe hermenêutica, exegese, então por isso eu não preciso ficar aqui explicando ponto por ponto. Agora você vai ler tudo isso aqui e vai aplicar. Faça isso com outros textos, faça isso com outras partes da Bíblia que eu tenho certeza que é sucesso para a tua vida espiritual e para a sua pregação. Então, irmãos, eu louvo a Deus por essa aula, que aula maravilhosa. Nós estamos entrando agora de fato na pregação. Nós vamos trazer aqui depois, na próxima aula aqui, 3 pontos fortes da pregação. Então não perca, se inscreve no canal, compartilha, manda essa aula para outras pessoas, para que outras pessoas também possam ser abençoadas através da palavra do Senhor, ok? Então eu espero que você tenha gostado e eu espero você no próximo vídeo, em nome de Jesus.